começamos aqui a nossa 114ª, né? Vou confirmar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas eu acho que é isso. Nosso 114º encontro, né? Hoje não podemos contar com a presença do nosso amigo Rodrigo Delosso e nossa amiga Tatiane Porogé. Acho que é assim, eu sempre tenho dúvida da pronúncia do nome dela. Mas enfim, né? Eu posso contar com o meu xará, o operário padrão, eu sempre que chego aqui primeiro, nunca falta. Inclusive, nós vamos sair ao final do ano fazer o prêmio, né? O De Tudo Um Pouco Awards. E ele vai ganhar ali o prêmio especial pelo conjunto da obra. O Sr. Cleveland Prats, também conhecido como Leão da Montanha, né? E o meu amigo Victor, em movimento, mas focada no trânsito. A câmera está aberta só para a gente poder usufruir ali de uma maneira mais vívida da sua presença, mas ele está olhando no trânsito, é o que a gente torce e espera. Xará, pesquisas novas, alguma mudança no Então, eu falei para cenário? você, eu alertei você na semana passada que aquele suspiro era breve. Não tinha, não daria para. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Voltou ao normal. Ué, saiu os três picareta, não, os seis Poxa, sigma, GERP, sei lá o quê, e caíram da média de 15 dias e voltou entrou Datafolha, entrou aqueles, FSB, aqueles institutos que entrou são mais fidedignos, que a e gente são confia mais mais. isso, Entendi, entendi. exatamente. Então voltou à Saíram, média como é que é, anterior. como é que se fala? Os outliers, né? Assim que se fala, Xará? Isso, Saíram saiu os os outliers outliers. É e, chique pra e caramba isso. voltaram os onliers. Os onliers, aqueles que a Mas, gente mas ó, deposita toda a nossa tem, confiança, tem, que se notabilizam pelos acertos, né? Liars não tem, é só uma figura de linguagem. Ah, entendi. Ah, entendi. É mera coincidência linguística. Isso, exatamente. Então é isso, cara. Não mudou nada. No fundo, não mudou nada. Não mudou nada. É, Tá igual. é realmente o nosso 114º encontro. Então não mudou nada. É, mas não mudou nada, quer mas dizer que vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno? Vai Não, ter eu segundo acho turno, que vai né? ter segundo turno. Inclusive, eu espero que esse programa termine antes das 8h30, que eu quero assistir o sujeito que vai ser o responsável por levar a eleição para o segundo turno. Que é o nosso querido, ponderado, equilibrado, sereno Ciro Gomes. O Que menos estará longe, o sob menos a ação de longevo, Rivotril. o menos um coitado, uma sinusite que nunca cura, né? E o menos longevo ministro da Economia que nós já tivemos aqui no país. Eu e você que somos velhos de mercado, né? Acho que foi 114 dias, se não me falha a memória. Não, mas o Tamar teve 3 ministros com 72 dias. Quem foi? Foi o Paulo Krause? Eu estou Gustavo tentando Krause. lembrar. Gustavo Krause. É verdade. O Eliseu. Rapaz, é Eliseu mesmo. Martins. Eliseu Martins. E tinha um terceiro, que eu não lembro. São 3 ministros, um depois do outro, com 70 dias de coisa. Rapaz, a memória me traiu. É que o Ciro é uma presença tão marcante, né? Então É verdade. vamos, a bem da verdade, o quase menos longevo ministro da Economia que nós já tivemos. Bom, vamos seguir mas aqui. tem um detalhe aqui, essas pesquisas que o Guterres pega aí e faz a média, né? Mas tem uma dispersão muito grande. Tem, Então, assim, alguém está errando muito, verdade. né? Entendi. Você está dizendo o seguinte, Então, que do cara que dá mais voto pro Lula, pro cara que dá menos voto pro Lula, não vamos dizer que está mentindo, mas um dos dois está bem fora da curva. alguém está errando muito. Então, assim, não é que está todo mundo mais ou menos parecido, tem um ruído grande aí, Tem. né? Ô, Vitor, eu lembro que você defendia que esses erros geralmente eram mais por uma mesma banda. Tipo a minha teoria lá do McDonald's, que eles nunca erram a quantidade de saquinhos de batata para maior. É sempre para menor. Seria o caso aqui, então? Não, o Datafolha eu sei que vai fazer isso, né? Tira os 4% aí do Lula, bota mais 4% do Bolsonaro. O Datafolha, essa diferença de 14%, para mim, não acredito. Mas mesmo normalizando, o Datafolha, há uma diferença grande. Você tem instituto que aponta para o empate técnico ou próximo disso. São institutos pequenos, ninguém nunca ouviu falar, eles não têm muita bala na agulha, não fazem essas pesquisas de maneira recorrente. Então, a gente não sabe. E tem aí um Datafolha da vida, que periodicamente divulga os resultados. Aí você tem no meio
um Datapoder ou um Paraná Pesquisas, que já são mais conhecidos, e que colocam, eles estão provavelmente meio próximos da média aí que o Guterman está falando, tipo, tem uma diferença de 8 pontos, 7, 9. Por aí. Então, assim, você tem de tudo aí, a gosto do freguês, né? Cada um escolhe. O Datafolha vive da fama, ele está aí fazendo pesquisas há quase 40 anos, mas ele já errou muito. Não é porque o Datafolha diz que é verdade, certo? Aliás, Então, o mais provável é que seja o contrário, né? Se o mas Datafolha existe. Agora, o agregado é esse aí que o Guterman colocou. Se somar tudo, bater no liquidificador, dá uns 9 pontos, 10 pontos de diferença. Então, é isso. Será que o certo é o cara que está, o outlier é o certo? Eu acho que não, mas eu acho. Eu acho que o outlier não está certo, mas vai que ele está, né? Vamos saber só depois, dia 2. Ou, ao longo do tempo, se convergirem. Às vezes acontece isso também, né? Agora... existe as discussões. Hoje eu estava participando de uma reunião em que a pessoa estava analisando, porque tem aquela discussão da renda, né, ou melhor, da escolaridade. O Paraná Pesquisa bate muito nessa tecla, né, que a escolaridade está subavaliada, a escolaridade superior está subavaliada e a básica fundamental está superavaliada nas pesquisas de maneira geral, e Datafolha em particular. No ensino superior, o Bolsonaro leva vantagem, em detrimento leva mais vantagem, ou perde menos, né, do que no ensino fundamental, que tem a ver com a renda, né? Agora, o outro recorte que também tem um questionamento é o evangélico versus não evangélico, né? Isso. E tem, assim, o último censo, 2010, indicava 23% de evangélicos. E isso deve ter aumentado com o tempo. Só que, assim... O que se estima 33 hoje. Isso. O problema é o seguinte, a hora que você faz... Porque o recorte por religião não é feito, ele é um resultado da amostra, não um direcionador da amostra. Então, você faz o direcionamento por homem e mulher, por escolaridade, por renda, que são dados que você tem, né? E o componente religião não é, o cara não pergunta, putz, você é evangélico? Não, então eu não posso porque eu já entrevistei X evangélicos. Mas isso é determinante, né, Xará? Ele sai da amostra, né? E é uma espécie de mini censo, né? Porque se você pega os estratos corretos da população, em tese, na média, você deveria pegar o percentual de evangélicos da população, né? Deveria surgir da amostra. Especialmente porque esse é um grupo sensível, né? Que está muito no meio do debate, né? E o que se vê, mesmo o Paraná não pergunta a religião, mas você pega todos os levantamentos que pegam religião, está ali 26%, 27% de evangélico, não chega a 30%. Né? Então, assim, ninguém sabe quanto é esse número, não é considerado na hora de você fazer as perguntas, ele surge da amostra que você pega, e de maneira geral você não chega a 30%. Agora, pode estar muito errado, né? Você ter mais evangélicos e por algum motivo que a gente não sabe, ele não está surgindo da amostra corretamente, e vai se revelar na hora da votação, é difícil, né? Qual é a sensação que você tem? Eu concordo, concordo com esse ponto, e obviamente que não dá para você consertar isso quando você vai a campo, né? Só que pode ser um fator que mostra que aquela amostra não é tão representativa. Assim como no último Datafolha, os caras vêm dizer que o Brasil tem 27% de petistas. Tá boa. Eu não acredito nesse número. Nem quando o Lula, até escrevi sobre isso, nem quando o Lula era o cara, o Brasil tinha 27% de simpatizantes do PT. Então, se eles estão chegando a uma amostra que está dizendo isso, para mim essa amostra está contaminada, entendeu? Porque no Brasil não vai... Assim, aí, de novo, achismo, não sei quantos por cento de petista tem no Brasil. Não, desculpa, Victor, achismo não.
Achismo seria para os simples mortais. Tudologia. Exatamente. Tá certo. Mas Tem outra, você sabe que outra uns coisa... 15% de petista eu ia achar normal. Agora, 27%? Ô, Vitor, você sabe que o que me chamou a atenção, que realmente me levantou uma bandeira vermelha, eu nunca realmente desconfiei, assim, eu desconfiei da boa fé, pode ter um erro, né? E para mim esse erro está acontecendo. Você vê na eleição de São Paulo. Em São Paulo, eu chamei a atenção para isso. Em São Paulo, você tem, tirando os 3 primeiros, você tem uma série de nanicos ali, incluindo o Vinícius Poit e o Elvis César, né, que participaram, Do debate. que participaram do debate. Perfeito. Bom, os caras conseguiram detectar 6 pontos percentuais em 4 candidatos que ninguém nem sabe quem é. Que ninguém sabe quem é, de partidecos de esquerda, PSTU, PCO, PCB e o P. 6 pontos percentuais distribuídos entre esses 4 candidatos, que é metade do que o Garcia tem. Não é pouca coisa. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum isso. Nenhum. Zero sentido isso. Agora, e o Vinícius Poit com 1 e o Elvis César com 1. Não tem o menor sentido. O Novo, inclusive, pela exposição do Novo, teria que ter, sei lá, 2%, 3%. Mas não, esses candidatos... tudo bem que tenha 1 ponto percentual, porque mas você não está polarizado lá 2. em cima, mas não, esses caras têm 6 pontos acumulados. Agora, Xará, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de um pouquinho de advogado diabo, um camarada que anda cada vez mais descrente, cético, pronto para ser possuído por teorias da conspiração. Aí eu te pergunto, nós estamos aqui, tudo bem, nós somos 4 sumidades mundiais da tudologia, né? Cada um ali na sua vertente. Você num extremo na tudologia cartesiana, eu aqui na tudologia de rua, né? Na tudologia moleque, na tudologia arte. Mas peraí, porra, o que nós estamos conversando aqui, assim, tende a uma obviedade, né? Esses 4 partidos nanicos de esquerda não irão somar 6% do eleitorado. Não tem jeito. Basta ver a última eleição presidencial, teve candidatos aí com trajetória política e partidária que não conseguiram isso. Então, assim, não vai ter. Por que cargas d'água a gente consegue enxergar isso e esse pessoal não? Será que antes de publicar... Eu meti outros ali, sabe? Para não passar vexame. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu ajudava um amigo meu a distribuir um fundo. E aí um dia veio lá uma lâmina de um fundo que eu tentava vender para o caboclo lá. E ele tinha lá 18 fundos, que era um fundo de fundos. Eu falei, poxa vida, meu amigo, né? Tô vendo aqui sua lâmina. Porra, você tem 18 fundos aí na sua carteira, será que não tem espacinho para nós? Só se você fizer uma análise aí quantitativa e qualitativa de boa parte dos fundos que você tem, o nosso fundo performa melhor e tal. Né? Aí eu falei, a não ser que tenha alguma coisa que eu não estou entendendo. O rapaz ficou um pouco ofendido, eu não entendi por quê, né? Mas eu sei que no mês seguinte veio a lâmina assim, 3% títulos públicos e 97% outros. Foi o único gráfico de pizza na minha vida em que eu vi lá 97% outros. Mas, pô, o pessoal ali da Datafolha poderia ter colocado ali, né? Outros não sabe, não optou. Agora, quando coloca isso, aí realmente é o que você falou, liga uma luz amarela, né? E se eles estão errando num colégio eleitoral como o de São Paulo, eu acho que para errar ali no nacional é um pulo. E essa questão aí da religião, e aí talvez seja bolha, né? Mas eu não sei, vocês, a sensação que eu tenho. Mas de que eu era criança para cá, eu acho que a população, percentualmente falando, a população evangélica cresceu demais no Brasil. Então, certamente, e hoje esse é um tema relevante. Existe claramente ali uma preponderância das manifestações de religiões de orientação evangélica por uma preferência do Bolsonaro. Eu acho que se isso não está muito bem espelhado na amostra, pode gerar uma distorção que pode custar a alguns amigos um almoço e meses de apurrinhação. Então, sei lá, fiquem atentos enquanto essa distorção... Não é uma ameaça, tá? Não é uma ameaça. Eu tô super tranquilo, porque almoço eu já ganhei. Qual? O Lula vai ser não candidato. desistir, porra. Você já tá ganho. Eu tô no máximo... Você já chegou o dia da eleição já?
O Não, Lula não mas vai tipo, desistir, Marcelo. Você não desistiu ainda dessa ideia? putz, ele tá insistindo ainda. Tá bom. Ele Teimoso. tá falando com o Divino, assim, que o Divino vai chamar o Lula nesse período. Acho difícil. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Mas Nada como um dia depois do outro, vamos ver. e uma noite entre eles. Bom, avançando aqui, ó, eu vou alterar a ordem. Vou deixar, vou fazer. Já expliquei para vocês que como. Vocês viram que ele não quis nem saber minha opinião sobre a eleição, né? Ah, é verdade, me perdoa, cara. Me fala aí das pesquisas aí, o que que você tá achando? Você confia assim, ou Eu não que tô esse... achando nada, Marcelo. Tô esperando para ver. Ainda bem que você não me perguntou. Não, porque isso que o Xará falou, eu acho que é um negócio que tem que realmente chamar atenção mesmo, né? Não, eu já discuti isso lá atrás, tá, Marcelo? Eu não sei como é que está hoje. Eu já fui ver isso lá atrás. Tinha um pequeno viés uma vez que eu cheguei a ver, uma das pesquisas, não vou citar nome, É porque. um pequeno viés, mas é um fofo, né? Mas isso foi lá atrás. Atualmente eu não sei como é que está. Realmente não tenho olhado, não tenho visto o processo de amostragem, como é que isso está sendo feito. Então, eu tô muito curioso para saber qual vai ser o resultado da eleição, né? Para ver para onde que esses institutos estão caminhando. Agora que está proliferando, que é até bom ter concorrência, eu acho, que isso bota um pouco de pressão quem quiser sair dessa Antigamente era brincadeira. Datafolha e Ibope, né? Acabou, Mas né? Só isso e olhe lá. quando você começa a entrar com outros, os caras vão ficar mais assim, cuidadosos, digamos assim, em não errar, né? O cara pode, como você disse, Guter, pode não estar errando de sacanagem, mas ele pode estar simplesmente se acomodou, como o monopólio se acomoda, né? Exato, Mas exato. enfim, esperar para ver. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso bate-papo. Eu vou até trocar um pouco a ordem, porque eu acho que vou fazer. Eu já expliquei como é que os gordinhos gostam de comer biscoito recheado, né? A gente tira aquela uma parte, come ela sequinha, para depois comer a outra parte com o O dobro de recheio. com recheio. Lógico, tem uma tecnologia aí, a gente vai fazer isso na pauta também. Então vou mudar um pouco. O PT fez um comício magnânimo no Anhangabaú, né? Segundo a Mônica Bergamo, só não tinha mais público, como o comício era fechado, milhares de pessoas ficaram do lado de fora. Eu não sei, fiquei com uma sensação que deu uma certa micada, né? Que foi, pelo menos o antagonista noticiou que eu acho que foi pelo menos assim, 1/10 do que eles imaginavam. Vocês ficaram com essa sensação? Isso não importa de porcaria nenhuma, isso é um termômetro. E aí, Xará, o que que você acha? O comício do Lula micou? Não, eu não sei, eu não acompanhei. O outro que ele fez, Não eu é, acompanhei Gabaú? mais de perto lá, né? Acho que foi, né? Com a Daniela Mercury. Isso, com a Daniela Mercury. Esse micou, eu acho que esse outro também deve ter micado. Não sei, eu de fato fico na dúvida se isso representa alguma coisa em termos de votação final. Mas, sem dúvida nenhuma, é frustrante, né, para o candidato. O cara já mobilizou milhares de pessoas, hoje não é capaz de juntar, né? Sei lá. Tem que comprar no carro, não. Eu achei Não fez, não, legal, fala. eu achei legal o Casagrande dizendo que aquilo ali remetia às memórias dele das diretas já. Eu estava lá no Anhangabaú em 1985, às 4. vésperas da quatro, perdão, às vésperas da votação da emenda Dante de Oliveira, que aliás não foi aprovada e o Tancredo acabou sendo eleito pelo Colégio Eleitoral. E eu lembro que ali do Vale do Anhangabaú, até depois do viaduto Santa Ifigênia, aonde você olhasse tinha gente. Quando o Casagrande tenta comparar aquilo com isso aí que eu vi esses dias, pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira. E aí, Cleveland, você acha que o comício do PT micou? Isso representa alguma coisa ou não? Eu te confesso que eu não perdi meu tempo vendo, não, viu, Marcelo? Mas pelas fotos que eu andei observando, acho que o Casagrande ele está, assim, digamos, está com resquício do passado dele. É, sendo muito assim educado, para dizer de uma forma muito simpática, porque realmente as fotos não dizem muita coisa, não. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas e as pessoas não estão votando tanto com convicção do lado do PT. Eu acho que os bolsonaristas votam muito mais com convicção do que os petistas atualmente. Tanto é que você não vê tanta gente saindo da rua como saiu no passado, né? Então isso é um sinal de que o pessoal está confiando, desconfiando. Mas, Nesse sentido, o que o pessoal diz, e é verdade, a esquerda perdeu a rua, né? Antes mobilizava mais uma militância mais
orgânica, mais natural, né? Hoje a gente percebe, pelo menos eu tenho essa sensação, que todas as manifestações públicas, elas são todas muito bem organizadas, com um público que ele não é natural, espontâneo, né? Aliás, você vê pelo próprio fardamento do pessoal, né? Não são pessoas comuns do seu dia a dia que saíram do trabalho e resolveram ir lá prestigiar aquele candidato, né? É uma coisa mais coordenada. E aí, Vitor, você tá ouvindo a gente, né? Tô ouvindo. E aí, o que Acho que que você eles achou? Você achou perderam a que foi rua. Não, achei que foi um fiasco. Foi digno de um jogo do São Caetano, assim. Nem da Lusa. Nem da Lusa. Lusa leva mais gente. Foi o São Caetano. Mas faz tempo que a esquerda perdeu as ruas, né? Mas só que eu não acho que isso seja definidor de eleição. Mas você Também Porque não acha não. que é não dá uma temperatura quando você vê um lado tão engajamento, capaz de engajamento, mobilizar e outro não? não, engajamento é diferente de voto na urna, né? Então, assim, o sujeito pode receber um bando de voto desanimado, cético e sem esperança. O cara tá lá votando no menos pior, tá votando contra o outro. Não, não vejo isso. E mesmo quando você vai olhar a segmentação dos resultados das pesquisas, vamos lá. Onde está o grosso da votação? Está na renda até 2 salários mínimos? Esse pessoal não vai na manifestação de comício, tem outras coisas para fazer, nem tem dinheiro para ir. Então, assim, essa questão do engajamento, eu acho que é uma ilusão, tanto Peraí, a Vitor. favor quanto contra. O cara, Peraí, Vitor. Lembra que da época do sanduíche de mortadela tinha bastante gente. não, mas tinha mais gente, né? Pagavam lá um pouco mortadela, agora não estão pagando, diminuiu, né? Quer Não dizer que tinha, quer dizer que os comícios petistas ex-Sanduba não são lá essa Brastemp, é isso? são dignos de um jogo difícil do São Caetano na Série D. É isso que eles conseguem levar. Mas, assim, só não acho que isso seja definidor, sabe? Não vejo isso como divisor de águas e tudo mais. Bom, Acho então, que como até já escrevi, que em caso de vitória do ex-presidiário, ele é uma eleição em que ele não tem um eleitorado que, que esteja apoiando ele incondicionalmente. Vai pular do barco rapidinho. tá bom. Bom, vamos nessa criatividade aqui em cima da pauta, vou alterar a ordem novamente, deixando o recheio para depois. Bom, o Lex Luthor, ou melhor dizendo, o nosso ministro Alexandre de Moraes aí soltou aí uma ordem de busca e apreensão contra alguns empresários que ali, em caráter privado, teriam trocado mensagens e falavam de golpe, falavam revoltados. Eu quero perguntar aqui, começando pelo Cleveland. E aí, Cleveland, já pensou se a moda pega? Se todo mundo tiver sua privacidade violada e se tudo aquilo que for falado em caráter privado, de viva voz, numa sala fechada ou no aplicativo for levado ao pé da letra. Nós estamos criando o Minority Report, onde o crime está sendo punido antes mesmo de acontecer? Pois é, engraçado, né? Quando houve uma ordem judicial de gravação lá atrás, quando o Moro era juiz, foi um escândalo, um absurdo, porque o Moro tinha pego uma gravação que era particular e o Caramba 4. Com ordem judicial, né? De repente aparece o caso do Moro, o WhatsApp do Moro, partes de um WhatsApp, não tem a conversa toda, que consideraram uma prova válida, né? Do nada, Fruto mudaram a de uma ação interpretação criminosa, né? do Supremo de uma hora para outra. Agora é mais do mesmo, né? Com o agravante de que a gente tem um ministro do Supremo que acha ainda que é procurador, né? Procurador do Estado, sei lá qual que era exatamente a ocupação dele, que Secretário de ele tem. Segurança Pública de São Paulo. Mas antes disso ele era procurador, se não me engano. Advogado criminalista também. Parece que tinha uma lista longa de clientes. Pois é, e ele acha que tem que investigar, quando na realidade não tem que investigar nada. Aliás, esse processo já começou torto, né? O processo lá do Toffoli, que abriu da maneira mais absurda possível, não deveria ter aberto esse processo, e a gente está numa democracia, digamos assim, que ela é democracia na hora que se quer, né? Porque seguir o rito do devido processo legal está difícil lá no Supremo, ultimamente. E é uma ação que parece visar apenas um único lado, né? Porque
Nós já tivemos no passado, por exemplo, o deputado do PT dizendo que o Gilmar Mendes é nosso agora e tal, e nunca houve nenhum questionamento. Xará, mais uma vez nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal e adivinha só, não estamos falando de uma maneira elogiosa. Já virou uma rotina isso? Eu acho que vocês estão sendo injustos. Ah, O Supremo, na pessoa do seu ministro Alexandre de Moraes, está procurando defender a nossa democracia contra um complô armado por empresários que pretendem golpistas. derrubar, que pretendem... peraí, que eu vou tentar entender o que eles estão querendo para depois dar a minha opinião, porque eu realmente até agora não entendi o que esses empresários estariam fazendo num grupo de WhatsApp. Eles estavam discutindo como financiar campanha para derrubar a democracia. Imagina se Alexandre de Moraes for num churrasco do Então, clube militar, hein? Eu fico pensando como é que operacionaliza isso? O que exatamente eles estavam tramando? A publicação de fake news. Eu estou falando o discurso, não estou falando o que eu acho. Tá? Não, eu discurso... entendo. Uma coisa... Não, mas veja, financiar fake news, é isso? Esse era o negócio, porque eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido o que me conta é que eles estavam conspirando para um golpe. Isso, exato. Para um golpe. Quer dizer, não deixar o Lula assumir se ele ganhasse. Agora, como é que você operacionaliza isso? Qual é exatamente como é que isso acontece? Num grupo de WhatsApp? E uma vez numa mesa de pôquer, um cara falou assim, pô, às vezes dá vontade de juntar uma turma e colocar umas bombas lá em Brasília. Falei, caramba, meu, isso é uma linguagem coloquial ali, né? O cara tá falando ali, desabafando, falando ali do desconforto dele com a situação do país, com essa quantidade de desmandos. Já pensou, cara? Se o cara manda um negócio desse, que ele falou ali numa mesa, quase que num tom de desabafo, numa linguagem fria, escrita do WhatsApp, meu, o cara pode destruir a vida do cara sob pena de que ele pode estar ali tendo uma ação terrorista. Quer dizer, Não, é uma loucura assim, tão grande, né, cara? E é empresário, né? Porque, veja, quando você... Digamos nós aqui, não você, que você é empresário também, mas veja, o empresário no Brasil depende do Estado. Meu, se o você cara acorda assim, lutando e dorme lutando contra o Estado da hora que você acorda. De repente se o Leviatã te pega e fala assim, caramba, você não sabe nem por onde. Sim, sua vida E te pode ser ferra a tua pulverizada. empresa. Sim, se você for alvo de uma perseguição, você tá ferrado, né? Então tem... E realmente, você vê que é uma mão pesada do Estado contra uma liberdade individual. E o que é mais assustador, né? O teor dessas gravações não se tornaram públicos por fruto de uma ordem judicial, de uma escuta, que normalmente é um mecanismo que se chega quando você, né, você instaura você tem elementos que a polícia entende que são suficientes para que se instaure uma investigação, né? Essa investigação é instaurada, né? Ela é oferecida uma denúncia para o Ministério Público analisa aquela investigação, aquele inquérito, as pessoas que foram indiciadas ali, vê se ali tem elementos suficientes para você constituir um caso e levar para a justiça, que vai analisar aquela denúncia, se ela é pertinente ou não, para daí você instaurar um processo. Quer dizer, cara, ao contrário, não foi nada disso. Quer dizer, um print que vazou, né, de alguém que se infiltrou no grupo e compartilhou isso. Quer dizer, porque o que as pessoas, eu acho que fica difícil, assim, a meu ver, o que as pessoas que não percebem e vibram com esse tipo de atitude, porque ela vai contra ali, vai a favor do seu time, contra o time adversário, é que isso é algo que precede a disputa política. É um valor fundamental das liberdades individuais, que é você se expressar, você ter direito à segurança, à sua privacidade, cara, né? E a privacidade é algo que deveria ser inviolável, né? Um valor fundamental, premissa democrática. Então, realmente é assustador que parta da Suprema Corte do país uma iniciativa como essa. E aí, Vitão, o Lex Luthor voltou a atacar, hein, meu? Cara, imagina se esse cara encontrar uma caixa de criptonita, nós estamos ferrados, hein? Ele é, nesse momento, o ministro mais querido do Brasil, né? Posto que já foi do Gilmar Mendes e que ele desbancou.
E ele se acha Parecia que estava numa lua de divindade, né? mel lá com o Bolsonaro, né? Ah, essas aparências, né? A hipocrisia reina aparências. A Já diria hipocrisia, Márcio né? Greik, né, ô Victor? Aparências É, nada mais sustentaram as nossas vidas, né? Nossa, Márcio mas Greik, aqui eu me assim, entreguei. Desculpa aí, gente. até onde esses caras vão, né? Será que eles vão continuar assim histéricos num, num governo Lula ou ficarão satisfeitos e aí vai virar Não, não, o não, não. STF? Vai ficar tudo normal, porque o problema dos fake news é exclusivo da turma do Bolsonaro. Ah, sim, sem sombra de dúvida, né? Tá aí o Brasil 247, o DSM e afins, para nos mostrar, né, o como eles são comprometidos com a verdade naquilo que eles pretensamente tentam chamar de jornalismo. Bom, eu acho que é consenso entre a gente aqui, né, que realmente as liberdades individuais, a democracia, se está sob ataque, né? Eu acho que boa parte do arsenal que ataca aí a democracia vem aí do Supremo, porque eu não lembro da gente ter conversado e o Supremo ser tema de que a gente, como cidadão, tenha se orgulhado de uma ação. Posso estar faltando com a memória aqui, mas enfim. Bom, deixa eu ver aqui. Falando em Supremo Tribunal Federal, né? O Cleveland, os caras querem reinventar a roda, querem reinventar a lei da oferta e procura, decidem sobre o que não conhece. Fale aí da última decisão do ministro Mendonça em relação à Petrobras. É, por onde que eu começo? É uma obra de arte de estupidez sem comparação, Igor. É algo assim surreal, né? Porque ele simplesmente pegou um pedido dos estados, secretários de estados, com relação a uma questão de Estão imposto e tudo super mais. felizes com a redução do ICMS, né? Que estão super felizes com isso e transformou numa decisão de âmbito supostamente regulatório. Pegou a decisão a decisão sobre política de preço da Petrobras, questionou sem nenhuma base econômica, sem nenhuma lógica, um samba do crioulo doido, usando a Constituição do jeito que ele bem entende, criticou a ANP por não fazer nada, sendo que ela não tem nada para fazer nesse mercado, sob o ponto de vista de regular preço. Não é por aí que você resolve esse tipo de problema. Você regula a infraestrutura, você dá transparência e outras coisas mais. Tem absolutamente nada a ver o que ele falou dentro da Cria decisão dele. concorrência, né? E deu um prazo de 30 dias para a ANP fazer alguma coisa. Ele só não falou o quê, né? Porque, obviamente, não tem o que fazer, apesar de toda a resposta que a ANP deu. E pior ainda, e mais esdrúxula, estapafúrdia e grotesca, foi a parte do CAD, né? Que essa parte eu conheço muito bem também. Ele deu 180 dias para que o CAD decida 10 processos administrativos, 10 inquéritos que estão lá andando. Você não consegue instruir isso em 180 dias, porque você depende de informações do mercado, você depende de análise, você tem que voltar ao mercado e uma série de outras coisas, de casos que são casos esdrúxulos, e citou um em particular, que ele está falando em preço abusivo. Só que o que ele está chamando de preço abusivo é um preço normal. Se ele vai mandar baixar o preço, você vai entrar numa outra situação, que é uma caracterização de conduta anticompetitiva que a gente chama preço limite. Você estabelece um preço que você impede a entrada de novos players no mercado, de importadores no mercado. Então, você acaba com a concorrência. O que ele está pegando como gancho para falar que tem um problema de concorrência, ele vai criar um problema de concorrência que hoje não existe com a política de preço da Petrobras. Assim, é de uma pérola, é de uma arrogância e de uma estupidez que, assim, raras vezes eu vi tamanha decisão esdrúxula na área econômica. O Alexandre de Moraes, atenção, atenção. Tem um canal no YouTube. Tem alguém aqui que precisa de monitoramento. Gentileza. O governo chinês já o olha atravessado. Agora, talvez o Supremo Tribunal Federal. Ô, Xará, quem que dá prazo para o Supremo Federal deliberar sobre isso ou aquilo, hein? Porque a gente cansa de ver as manchetes aí, né? Supremo dá 48 horas. E agora eles estão até colocando prazo para o CAD limpar a pauta. Pô, a gente no Supremo a gente não consegue entender, eu, pelo menos como leigo, não consigo entender muito bem qual que é a ordem da fila lá, que parece que tem uma moçada aí que tem uma certa preferência. Tem gente até que entra despacho lá de bermuda no STF. E aí, em quem coloca prazo no STF?
Então, eu tenho a impressão, eu não sei, eu ouvi em algum lugar que o Bolsonaro não está nem cumprindo esses prazos, né? Tem um monte de coisa que ele deveria ter feito, não fez, enfim, cai no descrédito, né? Porque É o que não dá, ridículo, não né? dá para fazer, né? Você fala assim, puta, não dá, o que que eu vou fazer? Você vai Manda prender o empreender? presidente, isso que eu Vai quero ver. empreender? É, Assim, é aquela coisa, a gente que tem filho sabe, não adianta você dar um castigo que você não vai conseguir cumprir, né? Você tem que ter um enforcement da lei. E a primeira coisa que você vai dar um castigo, você vai assim, putz, mas eu vou conseguir executar? Se você não conseguir executar, você vai ser desmoralizado. Então você precisa pensar exatamente. antes se você Que, vai que é conseguir exatamente executar. o que está acontecendo com a STF, né? Porque virou até meme, né? A STF dá prazo para o Bolsonaro em 48 horas explicar por que o Palmeiras perdeu ou o Palmeiras ganhou. Então, perde a autoridade. E vai acontecer a mesma coisa com esse negócio do Mendonça. Isso aí cai como uma bomba. Quem entende do assunto vai soprar no ouvido dele que, ó, amigo, puta, você fez um negócio aqui que não vai dar, né? E aí ele vai ter que voltar atrás, né? Ô, Vitor, o Xará falou uma coisa certa, né? Alguém vai soprar depois da decisão. Eu até estava conversando aqui no nosso esquenta. Falei, pô, quando o cara toma uma decisão sobre um tema tão técnico, será que não é possível que, ainda que ele tenha ali a palavra final e a aplicação da lei, ele não se alimente de subsídios de técnicos da área, né? Para poder ter uma decisão que não seja algo tão estapafúrdio assim? Pois é, aí a primeira são algumas perguntas. A primeira, assim, para que servem os 5.000 funcionários do STF, né? Que eles dão, a princípio, eles dão suporte para os 11 semideuses. Então, eles não estão fazendo o trabalho direito, né? Cuidado em chamar os É, caras de semideuses. Eu, se fosse você, chamava de deuses, para não correr risco. Deus, desculpa, Deus. A segunda é assim, se o STF, de fato, ele ocupa esses espaços que não lhes são devidos, é porque os outros dois poderes, particularmente um deles, o legislativo, permite. Né? Porque, assim, Aliás, a você tese do só ocupa Barroso é essa, espaço né? se for permissível. Então, assim, é um vácuo de poder. O cara vai tomando, vai se apossando, ninguém reclama, eu vou dando ordem, dando pitaco, vou me metendo nisso, naquilo, ninguém fala nada, e aí vai. O legislativo, caberia mais até o legislativo fazer esse papel de controle. Não fazem, né? Não fazem. Não fazem o E Barroso ficar babando, né? Porque a tese do Barroso é essa, né? Se o Congresso não legisla, legislamos nós. Como se é, fosse prerrogativa do Supremo, ainda mais o Supremo. eu acho que e aí eles viram meme também, né? Porque esse negócio dá prazo. Se eu fosse lá o Bolsonaro, contratava um estagiário para responder esses prazos aí do STF. Escreve qualquer coisa aí. Ah, Porque, esses de dias ele fato, falou, tipo, né? eles pedem prazo para tudo. Então, pô, chama um estagiário, escreve aí qualquer coisa, 10 linhas e boa. Por que eles têm que se meter em tudo, né? Então, é aquela. Agora, a minha pergunta é assim, aonde vai parar isso, né? Os caras vão se meter em briga de casal agora? Vão interferir nisso? Quer dizer, Vitor, não dá ideia, por é um favor, poder Vitor. descontrolado e incontrolável, né? Vitor, não dá ideia, por favor. Não, eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a casa que talvez irradiasse mais estabilidade para o nosso sistema tripartite, é exatamente dali que vem mais volatilidade, né? É exatamente dali que vem mais avanço sobre os outros poderes. Quando, por exemplo, interfere no poder do presidente de nomear o diretor da Polícia Geral, que é né, no Minority Report, no que seria a presunção de uma indicação que teria um interesse qualquer, quando, né, como esse ativismo judicial aí que o Barroso, eu acho que é a maior expoente, né, defende que o Supremo tem que legislar nos vácuos permitidos pelo Congresso. Então, realmente é uma coisa que nos assusta. Mas para não dizer que nós não falamos das flores, o nosso próximo tema, que é um assunto querido do nosso amigo Cleveland. Cleveland, tivemos aí a concessão dos aeroportos Congonhas. E aí, foi bom, foi ruim? Não foi bom, mas vai ser melhor do que tá? Tá, Aliás, eu vamos tenho uma lá. história. Aliás, eu tenho só fazer um registro aqui, porque que não se perca pela história. Existe uma organização internacional que monitora
a minha movimentação pelos aeroportos, e sempre que eles detectam que eu faço um check-in, eles já ficam monitorando, e eles fazem a distribuição das aeronaves dentro dos aeroportos, colocando meu avião sempre para o último ou penúltimo portão. Então, isso aconteceu agora, semana passada, quando eu fui para Porto Alegre, que no embarque eu fui no último portão. Eu até comprei uma bota com a sola mais confortável, que eu devo ter andado uns 27 quilômetros na terça-feira entre deixar o carro. Aí, né, os caras. Eu juro por Deus, eu entrei no aeroporto e falei assim, portão 3. Aí tinha uma placa assim, 4, 3, 2, 1, e a outra placa 5 a 12. Eu falei, tá errado isso. Sentei ali, falei, vou ficar quieto. Então, coloquei a mão no rosto, falei, para eles não me verem. Falei, mas vai dito e feito. Faltando 10 minutos, mudou para o portão 11. Lá vou eu no portão 11. Aí chego em Porto Alegre, juro por Deus, eu desci no último portão. Aí você atravessa o aeroporto inteiro, pega escada rolante e desce Ah, para sair pô, debaixo de onde eu saí. Cara, pô, tu não reclama, Porto Alegre é tivesse pequeno o um, aeroporto, não não é tão reclama, pequeno vai. assim não, viu? Não sei faz quanto tempo você foi lá. Se Há tivesse um cano pouco. daqueles de bombeiro, eu podia ter descido ali. Não, mas tinha que dar escolher. Então, só para fazer isso, espero que agora com a concessão de Congonhas, essa equipe internacional, essa gangue seja desbaratada e eu não pague tanto preço. Acho que esse convênio tá gordinho, vamos colocar esse desgraçado para andar. E aí, foi bom ou não foi o Cleveland? Vamos lá, só qualquer coisa que você tire da mão da Infraero, já estou comemorando, pulando, soltando rojão. Então Olha começa aí, por chegou aí, o tá? dia, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não Qualquer esperei que esse coisa que dia você fosse tire da chegar, hein? mão da Infraero já assim, para mim é uma comemoração infinita, né? Porque a qualidade do serviço da Infraero assim não tenho nem o que falar, assim abaixo de qualquer nível crítico. Vamos lá. Eu tenho um pouco de crítica a esse modelo de você fazer leilão por blocos. Eu acho que o melhor modelo seria você fazer o leilão que tem valor de fato, arrecadar o máximo possível e colocar isso dentro do fundo para você criar PPPs. Então, você não cria deseconomias de escopo, tendo vários aeroportos, e você faz com que quem tem interesse, quem valorize mais cada aeroporto, se direcione para aquele aeroporto de fato. Então, eu tenho um pouco de Mas aí, crítica com fazendo o papel relação. do advogado do diabo, se não fizer essa concessão por blocos, não teriam aeroportos que estariam condenados a ficarem micados? Então, como é que você resolve isso, Marcelo? Você resolve isso exatamente com o que já existe na modelagem, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil. Então, para você ter uma ideia, o que era 5%, agora passou, nos últimos 20 anos desse aeroporto, para 16,5%. Então, nessa nova rodada, você aumentou de 5 para 16,5% da renda bruta que o aeroporto tem, é destinado a esse fundo. E o que acontece? Quando você fala em PPPs, a ideia fundamentalmente é você vai fazer um valuation, você vai perceber que o negócio não vai dar um retorno no longo prazo, aí o governo entra com uma contraprestação, que é um subsídio. Então você subsidia via esse fundo que você arrecada dos outros aeroportos que são superavitários. Então você faz uma transferência nesse sentido. Qual é a vantagem disso? Você deixa que os players escolham que aeroportos estão dispostos a, de fato, operar. E mais do que isso, num processo de leilão bem elaborado, como foi esse, para concessões, se você faz algo semelhante para PPPs, quem vai entrar é quem vai aceitar administrar o aeroporto com o menor valor de contraprestação. Mas ok, eu acho que esse é o menor dos problemas. Resolveram leiloar em bloco? Tudo bem, leiloar em bloco. O que eu achei muito interessante do leilão, que já vem desde a primeira rodada, e eu acho que isso é muito legal, é o modelo de leilão em duas etapas, que você começa na primeira etapa com envelope fechado, sem que quem participe saiba quem são os demais que estão participando, sem saber o lance dos demais, e na segunda etapa, de viva voz, só entra quem der o máximo valor e aqueles que derem até 10% a menos desse máximo valor. O que isso gera? Se eu quero muito aquele aeroporto, na primeira etapa eu vou estar disposto a subir meu preço logo de cara, porque eu tenho medo que, se eu não subir, eu não consiga ir para a segunda etapa. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que foi o artigo que eu Deixa eu escrevi a fazer uma semana pergunta. passada. A segunda etapa sempre acontece ou ela acontece quando há abertos os envelopes, existe uma diferença próxima entre os dois melhores lances? Entre todos aqueles players que deram o maior valor e até 10% do maior valor. Ou então entre aquele que deu o maior valor e aqueles que deram o segundo e o terceiro maior valor. Ah, tá Tá? bom. Porque pode acontecer eventualmente de não ter a segunda fase se na primeira fase o melhor lance explodir de melhor do que os demais, né? Não se você tiver outros. Por quê? Porque aí tem um cara que explode lá em cima
que acontece? Se ele explodiu lá em cima, não vai ter 10%. Mas se Entendi. tiverem dois outros, esses dois outros podem entrar. Só que se o cara explodiu e foi Eles o não que... vão acompanhar. não vão acompanhar. Não vão, Mesmo que aconteça, eles não tendem a acompanhar. Mas o que é legal é que você percebe que, mesmo sendo de duas fases, a concessionária que ganhou Congonhas, ela pagou um ágio de 230%. Exatamente já tentando dar um sinal que ela estava disposta a ficar e também com medo de perder se alguém desse lances mais altos, porque ela não sabia quem mais estava participando, quem mais estava entrando no jogo. Então ela já jogou para cima. E aí o Estado arrecadou mais. Então é um modelo muito interessante, é um modelo que está baseado em teoria dos leilões, e eles têm utilizado Xará isso gosta no bastante dessa aeroportos. matéria, pelo jeito. Eu lembro que ele comentou alguma coisa lá no curso dele. Agora, me diga uma coisa. O fato de você ter, eventualmente, eu não lembro se foi o caso de Congonhas, mas eu lembro que um dos aeroportos aí, o fato de você ter uma estatal vencendo um leilão de privatização, isso é ruim? Não necessariamente. Se a operadora tem experiência lá fora, se a operadora funciona bem e parece que tem uma experiência bem grande na Espanha, eu não vejo necessariamente como um problema. E eles já estão aqui no Brasil, né? A questão é que os investidores dessa concessão não avaliaram muito bem essa entrada. E a minha leitura é que os investidores dessa empresa, porque é uma estatal com 51% e 49% participação privada. Então, o pessoal do 49% da participação privada entendeu que o lance foi alto por um conjunto de aeroportos que uma boa parte é deficitária e com um modelo de leilão que agora você está exigindo 16,5% nos últimos 20 anos da receita bruta do aeroporto sendo destinado a esse fundo. Então, eles entenderam que poderia não ser tão rentável assim. Isso vai depender muito do que acontecer no Brasil nos próximos 30 anos, né? O fiel da balança aí vai ser o crescimento econômico do país, né? Sem dúvida. Se ele Isso for vai definir. maior. Ô, Xará, e aí, o que você achou? Você que esses dias comentou no nosso grupo, gostava tanto da teoria dos jogos. Então, eu tenho eu sempre gostei teoricamente. A hora que você vai ver na prática, a teoria dos jogos é outra, né? Na prática, a teoria é outra. Totalmente, ainda mais em leilão, porque uma coisa é aquela coisa de equilíbrio de Nash e tal, isso aí é legal. Putz, a matemática é tranquilo e tal. Agora você vai para a teoria de leilões, amigo. Putz, o negócio. Olha, eu vou te dizer, é complexo. A modelagem matemática não é nada simples. E eu acho bem legal. E E é aí? isso, eu acho que o ágil mostra o sucesso do leilão, né? Mérito, podemos dedicar aqui algum mérito ao governo por organizar esse processo ou não? Mérito ao órgão independente. Quem que foi que organizou, Foi a Cleveland? ANAC, foi a ANAC. ANAC. Agora, sem querer ser maldoso, viu, o Porto, esse modelo vem desde o governo da Dilma, tá? E o pessoal extremamente técnico, e quem Que estava bom. na presidência da ANAC na época é o secretário executivo do Guedes, Marcelo Guaranizo. Aliás, esse meu xará é muito bom, hein? Esse cara é um cara incrível. Já participei de alguns eventos com ele. Ele era presidente Realmente, da ANAC. tem muito, muito valor. E aí, Vitor? Legal isso, né? Desculpa, só para Imagina. complementar, Manter o que funciona. exato, é um órgão de Estado, né? Que, Excelente. independentemente do governo, vai fazendo a coisa certa, né? É Isso legal isso. que é o cenário ideal, né? Nos países mais desenvolvidos, a É coisa isso aí. funciona mais ou menos assim. Ô, Vitor, privatização é sempre bom, né? Se tivesse sido sem deságio, só eu acho que tem uns ativos, por exemplo, que se você der, já é lucro, né? Porque você já está tirando ali do alcance da corrupção. Tendo um ágiozinho, melhor ainda, né? Com certeza, nada a acrescentar. Ótima notícia. Algumas coisas andaram aí nesse finzinho de Será que o preço do pão de mandato. queijo vai cair no aeroporto ou vai Não, vai aumentar? subir. Então é bom Não, lembrar. isso aí é um abuso, né? O Meu que a pai do turma céu. cobra nos aeroportos Eu Jesus. acho que é um o negócio. STF deveria ser acionado. 48 horas para explicar Eu o acho preço que do pão sim. de queijo nos aeroportos do Deviam Brasil. explicar, deviam acionar os aeroportos para Aí explicar o sim, preço, eu não acho só que do pão de queijo, né? aí eu acho Do que maquileão. eu acho que isso aí é uma causa que uniria o país, finalmente, né? Todos juntos por um pão de queijo com preço mais justo. Meu Deus do céu, não dá para você comer no aeroporto, rapaz.
Se você pergunta, você só compra se você não perguntar o preço, que aí você tem que pagar, senão você vai preso. Posso Se dar uma perguntar o dica? preço, diga aí, diga aí. Se você viaja muito, pega um cartão de fidelidade com uma sala VIP lá, que Ah, você sim, sai mais sim. barato. Já Você faz paga a aquela anuidade do feirinha ali, cartão. né? Ou já leva um saquinho ali escondidinho e tal. Já É. faz uma feira, né? Já Funciona que é uma aproveita. maravilha. É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. Lex volta a atacar, comiste Lula. Bom, agora sim, né? Aquele pedaço de biscoito, uma parte a gente comeu seca, agora vamos comer o recheio com a outra. Ontem, o excelentíssimo senhor presidente da República esteve na bancada do Jornal Nacional, né, onde foi entrevistado. Esqueci o nome da moça. Puxa vida. Renata, Renata Vasconcelos. Vasconcelos e pelo William Bonner, editor do jornal. Eu queria aqui colher as impressões. Começar pelo meu amigo Vitor. E aí, Vitor, o que você achou? Se é que a gente pode chamar aquilo de entrevista? Olha, eu vou confessar que eu não vi. Tá. Então, eu só li os comentários, E o então que eu diz não a vi a sua entrevista. bolha? O que você percebeu na sua bolha? A bolha, em geral, é crítica à postura dos entrevistadores, né? É muito agressiva, cortando o Deve ser uma bolha entrevistado toda reacionária hora. fascista sua. Mas eu ouvi até de amigos meus que jogam com a perna esquerda, Hum, eu ouvi deles que o Bolsonaro foi bem. Então, assim, que foi seguro. Então, eu acho que não houve grandes novidades, né? Foi seguro nas respostas. Então, digamos assim, os que jogam com a perna esquerda, mas têm uma visão, ainda mantêm uma visão crítica do mundo. Eles conseguiram ainda conseguem ter ler, alguma dizer, pô, ele não, racionalidade. eles não foi mal. Então, eu acho que provavelmente agradou aos seus eleitores, desagradou aos que não gostam. Ficou no 0-0, né? A gente estava comentando, 0-0 fora de casa. Ok. Resta saber qual será a postura dos entrevistadores nas próximas, né? E se vão tratar o ex-presidiário com pão de mel ou se vão tratar com canelada como fizeram ontem. Não sei. Eu sinto que o meu xará está babando para pegar esse rabicho do comentário do Victor como ponto de partida do seu comentário. Se eu não estiver errado, eu vou fazer assim, vou jogar sem a bola. Sabe quando o cara passa a bola para você, você vai na direção dela, tira o corpo e deixa ela rolar pro coleguinha? Por favor, diga então aí, vai. ô xará. Então, olha só, eu me lembro das entrevistas do William Bonner na época não era Renata Vasconcelos, era outra, como é que era o Patrícia nome? Poeta? Não foi a Patrícia É isso aí, Poeta. era a Patrícia, acho que era. Era. Bom, enfim, Acho que era. eu lembro que É. o nível de agressividade foi o mesmo, né? E foi o mesmo, inclusive, com todos os candidatos, né? Foi mais ou menos homogêneo o tratamento. O problema, assim, quem está entrevistando, ele não é pago para ser agradável com o entrevistador, né? Ele precisa ser desafiador, tal. Eu acho que o que peca o William Bonner e a sua companheira é a teatralidade, né? Eles interpretam, exato, eles interpretam o jornalista inquisidor. Eles não são o jornalista, eles estão interpretando, parece que eles estão numa novela interpretando E aquela aquele interpretação de jornalista. teatro, né? Não é É aquela interpretação interpretação de mexicana, novela, né? né? Aquela Interpretação interpretação, não. mexicana. Então fica um negócio muito forçado, porque assim, as perguntas todas foram pertinentes, né? O cara cobriu a agenda que ele tem que cobrir e fez as perguntas que têm que ser feitas. Eu acho que a pauta não estava ruim, ela estava boa. E eu espero que a pauta do Lula seja igualmente dura com ele, e vai ser, né? Se eu fosse apostar alguma coisa pelo histórico de 2018. Agora, de fato, a teatralidade da coisa a coisa é tão afetada que os caras perdem a razão, né? Dá a impressão de que, pô, você está fazendo ali um showzinho ao invés de um programa de entrevista. Fica muito artificial, né? Acho que esse é que é o problema. E o Bolsonaro, a primeira impressão que eu tive dele assim é que ele está muito cansado, acabado. Assim, ele me passou a impressão de estar cansado, é bem diferente de 2018, Sim, né? concordo.
acabado, assim, tá... O Lula também, né? Assim, você vê no Vamos ver como o Lula comício, se apresenta, né? no Mas eu acho comício o que vai Lula ser mais ou falando, ele menos a mesma estava coisa. assim, ofegante, assim, com É, dificuldade. enfim, acho que esses 4 anos fizeram mal para a saúde do Bolsonaro. O Impressionante, tá poder ele bem acabado. consome mesmo, né? Basta ver a fotografia do Obama, a entrada e a saída do Obama, por exemplo, né? E os É. negros se caracterizam por uma longevidade, mas você vê o Obama deu uma envelhecida absurda. E esse mesmo fenômeno você vê com o Collor, se você pegar ele, a entrada dele, a saída no governo, é muito Uhum. marcante isso. E aí, Cleveland, você viu lá o Jornal Nacional, viu o Bolsonaro lá com o William, você viu lá a entrevista do William Bonner lá que o Bolsonaro fez com ele, como é que foi? Tá no Tá, mudo. Pelo jeito ele não viu nada, mas tudo bem. E aí? Vi nada, eu estava dando aula ontem, não Ah, tive nem ainda não como teve ver. tempo. Então vai ficar de lição de casa você ver a entrevista dele. Na próxima vez que nós nos reunirmos, já. Marcelo, Oi. quanto é que é a multa para não ver? Não, para não ver? Ah, vou te dar um ponto negativo na média. Não tem problema, Não tem eu me estudo pago mais Você estuda mais para para a prova, né? pedágio. Eu estudo Ó, mais para a prova, tem eu, eu, problema. eu, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro ele não foi mal, mas não acho que ele teve uma performance brilhante. Se ele ganhou voto, talvez não tenha sido por mérito dele, mas por incompetência dos entrevistadores. Porque assim, concordo com o Xará, né? O entrevistador ele deve ser provocante, ele deve fazer perguntas difíceis de serem respondidas, mas a entrevista não é debate, né? E o Xará está certo quando ele diz que no passado também foi assim, mas eu acho que poderia ter melhorado, né? Eu acho que assim, se a gente fizer um levantamento de quanto tempo o William Bonner e a Renata Vasconcelos levaram elaborando as perguntas, né, somadas às interferências que eles faziam nas respostas e a postura deles de debater com o entrevistador, eles acabaram privando as pessoas, eleitoras ou não do Bolsonaro, de ouvir mais o Bolsonaro, que era o entrevistado. Se é no programa do Jô, né, quantas vezes nós vimos entrevistas em que o Jô falava mais que o entrevistado? Mas tudo bem, era um programa ali, um talk show e tal. Agora, quando você está no meio de uma campanha eleitoral e você está ouvindo ali uma pessoa que vai receber o voto de milhões de brasileiros e que está na posição de presidente da República, o ideal seria o quê? Perguntas fortes, mas que fossem mais concisas e que permitissem o entrevistado responder. E aí cabe ao público, diante da pergunta e da resposta, chegar às suas conclusões e não transformar a entrevista de debate. Até porque, com isso, eles acabaram tirando menos do Bolsonaro do que poderiam, para o bem e para o mal. Então, eu acho que assim foi um modelo de entrevista muito infeliz, né? E eu acho que eles estão numa encruzilhada, que é a seguinte: eles vão ter aí 2 entrevistados até chegar o Lula, né? Para tentar modular o tom, porque eu duvido que o tom com o Ciro Gomes e com a Simone Tebet será o mesmo. Só que aí qual é a encruzilhada? Se eles moderam o tom e melhoram o formato da entrevista, eles vão ser acusados de uma parcialidade com motivo. E se eles não moderam o tom, eles não vão melhorar a entrevista. Então vai ficar assim, eles se colocaram numa posição muito encilhada, sem saída, estão numa sinuca de bico. Eu achei lamentável, assim, sem sacanagem. O Milton Neves, ele é brincalhão, ele vem da crônica esportiva, mas indiscutivelmente ele é um grande comunicador, um cara que ficou milionário por conta dessa capacidade de comunicar. E ele fez um tweet que foi um resumo muito perfeito, né? Tipo assim, que ele deu parabéns pro William Bonner que conseguiu falar mais do que o entrevistado, né? E o Rica Perrone, que comanda um podcast que tem bastante audiência, que foi o Cara Tapa, né? Que foi o podcast que o Bolsonaro também ficou 3 horas, falou assim, pô, qual foi a finalidade daquela entrevista que ao final não tirou quase nada do presidente, né? Se bobear, você deixando o cara à vontade, né? Pela tendência natural dele de procurar cascas de banana, talvez se ele falando sozinho, ele tivesse, se a ideia era fustigá-lo, talvez tivesse tido um resultado pior do que foi. Porque hoje tem quase que um consenso, assim, né? Todo mundo está muito mais contra o Bonner e a Renata Vasconcelos, e o Bolsonaro quase que passou batido. Para quem esperava e achava que estava sendo feita uma armadilha e que eles iam derrubar o cara, se o objetivo era esse, definitivamente não conseguiram. Agora, eu acho que o Bolsonaro poderia ter sido muito melhor. Poderia ter dado respostas mais concisas, ter falas mais marcantes, né? Porque hoje nós estamos na época da edição.
Por exemplo, eu sei que meu xará discorda de mim, mas na hora que a apresentadora chamou ele de candidato, eu já teria dado uma enquadrada em 0 de jogo. Candidato não, presidente. O meu cargo me precede. Estou aqui como representante legítimo da vontade popular. Então, o correto é você me tratar como presidente da República, ainda que eu seja candidato, né? Porque ali já colocaria uma autoridade, já mostraria, ó, vim aqui pro game. Agora, o pessoal fala que o Bolsonaro é louco, criticando a cola dele, né? É incrível como ele, com uma coisa tão elementar, ele consegue pautar a imprensa, né? Porque ele colocou lá Nicarágua, Argentina. Será que ele colocou o Dário Messer aí? Fiquei na dúvida depois, porque o que será, né? Numa entrevista na Globo, ele colocar o nome de um doleiro. E aí ele colocou também, que é Colômbia também. Colômbia. Né? E aí, ó, a Anitta, muito inteligentemente, né, criticou ele agradeceu a Anitta, já aproveitou o engajamento dela, né, e deu um retweet, e ainda colocou lá pesquisa. Então, assim, é impressionante a capacidade que um cara tido como rudimentar tem de pautar a imprensa. Vamos ver aí, né? Eu acho que eles foram muito infelizes na condução, mas eu acho que o Bolsonaro também perdeu uma oportunidade de ter frases mais marcantes, né? Eu acho que se eu fosse resumir tudo isso numa frase, foi quando a Renata Vasconcelos disse que não tinha falado, que o pessoal não tinha falado para ficar em casa, né? Fique em casa se puder. Ali foi ridículo demais, né? E o Bolsonaro deve ter ido dormir tranquilo. Bom, galera, chegamos aqui na nossa rodada final para as nossas considerações. Xará, bola dentro, bola fora, dica, fica à vontade. Não vou ser muito criativo, não. A minha bola dentro vai para o leilão dos aeroportos, a bola fora vai para o Mendonça. Realmente eu não tinha. O Cleveland chamou a atenção e de fato tem razão nesse absurdo. E a minha dica vai para uma hamburgueria que eu fui nesse fim de semana, na sexta, chama-se Trade Hamburgueria. Fica ali na Rebouças, num prédio novo, bem no meio da Rebouças, no Hilton. Então, debaixo tem ali o Outback e tal, e tem essa Trade, muito boa. Olha, muito bom mesmo. Barato e bom. Essa é a melhor das dicas, bom e barato e comida, né? Vamos. E aí, Cleveland? Já que eu preciso tirar mais nota, eu vou colar o Gutermann nas 3 coisas. Vou tanto do aeroporto como do Mendoza e vou também na hamburgueria. Pronto. E aí, Vitão? Nós não falamos de futebol, né? Temos semifinais aí da Copa do Brasil. É verdade. É mesmo, o a Porto... Tati não é que a Tati, com a presença da Tati, a gente acabou deixando a pauta futebolística um pouco de lado. Então, como ela não veio hoje, a gente. E aí, o São Paulo, vocês estão apostando contra ou a favor do São Paulo? Assim, eu fiz uma enquete. Vox Populi e Vox Dei. Espalhei a enquete. São Paulo campeão da Copa do Brasil, com 36% dos votos. Será que chegou a hora? Tipo, chegou a hora. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo que você não tá muito animado. Mas não ganhou do Santos, vai ganhar do Flamengo? Não estou entendendo. Não mistura as coisas. Uma coisa, outra coisa. No Campeonato Brasileiro, nós já ganhamos 6 vezes. A gente está cumprindo tabela. Né? Nós chegamos aquela coisa lá dos 46 pontos. Vamos jogar ali com o Santos, meio que com time misto e tal. Nosso foco o que é? Sul-Americana, mas principalmente Copa do Brasil, que é um título que a gente não tem. Ser favorito é uma merda. Você coloca um puta peso. Eu acho que hoje o Flamengo tem um time muito melhor do que o do São Paulo. Só que o time clássico é clássico. E o time de São Paulo não é tão ruim assim. Se fosse, né? O Santos não tinha ganho só de 1-0, né, Xará? Então, eu acho que é o seguinte. Bom, tudo bem. O primeiro jogo é aqui no Morumbi. O segundo no Maraca. Eu acho que a gente tem que tentar aqui fazer um placar para a gente poder ir lá e tentar matar o jogo na volta. Mas está totalmente aberto, ainda que eu acho que o Flamengo, no confronto com o São Paulo, seja favorito. Agora, na minha opinião, quem passar de São Paulo e Flamengo, para mim, leva. Mas eu acho faz lembrar a final de 83 do Brasileiro, Santos e Flamengo. Primeiro jogo no Morumbi, o Santos fez 2-1, eu fiquei todo iludido. Chulapa, Paulo Isidoro. Pô, era um timaço. Só que do outro lado tinha Zico, tinha Adílio, era o Marola. Tinha Júnior. Não, aí levou um chocolate de 3-0 no Maracanã, que não viu nem a bola.
Eu lembro disso aí, cara. O Tinha uma Porto, foto do Serginho você Chulapa terá em mim. e do Paulo Isidoro assim com a mãozinha na cintura. Eu Isso, lembro disso. isso. Primeiro jogo no Puta, Morumbi. puta iludido. É, Nossa. eu lembro desse jogo, cara. Eu lembro desse jogo. Eu, o Flamengo tinha um timaço mesmo, né? 81, 82, 83, pelo amor de Deus. Não é, eu não acho que a diferença hoje entre o São Paulo e o Flamengo seja tão grande quanto era aquela, ainda que naquela época o Santos tivesse um bom time, hein? Fala, Xará. Ô, Vitor, eu vou poder contar com o seu apoio, não sei porquê, né? Mas, assim, você terá em mim um torcedor mais fanático que toda a família Porto somada. Certo, isso aí. Por que será, É né? isso. Da onde nasceu esse repentino amor pelo São Paulo? Não é bem assim a história, né? É isso. Eu vestirei a camisa e tudo. É isso aí. Vou retribuir quando tiver um Vasco e Flamengo, eu vou retribuir essa torcida. Bom, e aí, Xará? O Vitor, e aí, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Não, eu vou seguir os relatores. A minha dica era falar um pouco eles, porque nós estamos chegando nas semis da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, né, ao mesmo tempo. Então voltemos a Eu, falar de futebol nos próximos eu encontros. acho que a Sul-Americana, o São Paulo é o grande favorito. E na Copa do Brasil, eu não sei se é tão certo assim que quem ganha essa rodada leva o título, tá? Não, eu tenho. Essa é Não sei. uma impressão minha, né? É. Certo mesmo certo dessa Não, vida é mas sua morte. do outro lado você tem um Corinthians meio moribundo, mas né, vai chegar se chega numa final, e aí? Não, O time final é do final. O Fluminense Corinthians é um grande clube, tem histórico, tem tradição. Só que hoje eu acho e que tá longe dos melhores Corinthians que a gente já é viu, né? verdade. Mas e tem o Fluminense que do seu técnico preferido que Deus me costuma livre. vencer o Flamengo nas finais, né? Assim, sei lá. Eu acho que está bem aberta. Acho que uma das semifinais mais interessantes da Copa do Brasil nos últimos tempos. Bom, vamos ver o que nos reserva. Bom, a minha bola fora vai para essa bizarra, bizonha entrevista aí do Bolsonaro no Jornal Nacional. A bola fora vai para o Bonner e para Renata Vasconcelos. Uma postura ridícula, não somente na elaboração das perguntas, na condução da entrevista, mas naquilo que o Xará chamou de dramaturgia. Não cabe, né? Achei que ficou bem ridículo, assim, desqualificou como veículo de informação. A minha bola dentro, sigo os demais colegas aí pela a concessão dos aeroportos, eu acho que é um passo importante. E a minha dica é o seguinte: no Cara Tapa, lá no podcast do Rica Perrone, tem uma entrevista do Pazuello, cara, que acho que merece ser vista. Comecei a ver, já vi um bom pedaço, e me causa uma. Assim como o próprio Rica Perrone declarou isso, e isso me fez ver a entrevista, me causa uma certa surpresa os órgãos de imprensa, assim, quer dizer, não causa, na verdade, surpresa nenhuma, fica muito fácil de entender os motivos. Mas assim, ele deu uma boa entrevista, muito esclarecedora, e é surpreendente o silêncio dos órgãos de imprensa em relação ao conteúdo dessa entrevista, né? Então o que eu sinto é que cada dia mais eu tiro os veículos tradicionais assim do meu radar para me informar e procuro mais informações em órgãos, das entrevistas nesses podcasts, porque você tem a informação direto na fonte. Tem muita coisa distorcida aí. Bom, meus amigos, encerramos agora o nosso 100º, 10º, 40º encontro. Quarto 40º encontro. não. Não, 14º. 100º, 14º encontro. A idade 14º. é uma merda. É sempre um prazer estar com vocês. E até semana que vem. E eu vou pedir para os meus amiguinhos, eu vou parar de gravar aqui, mas esperem aqui um minutinho só. Tchau, gente.